Iniciada? Iniciada a gravação. Obrigada. Então, bom dia a todos. Hoje temos o prazer de iniciar a nossa terceira atividade do SIG Farmaco, com a apresentação da professora Francine Azeredo, da Universidade da Flórida, com moderação da professora Tereza Dalla Costa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, todos já sabem que o SIG é um grupo de interesse especial em farmacologia e terapêutica, que é uma iniciativa da rede RUT, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, que tem o apoio da FINEP e de outras instituições, como a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. E, nesse caso, nós temos também o apoio da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Essa atividade é uma iniciativa para o uso da infraestrutura de vídeos e webconferências da Rede Universitária de Telemedicina para reduzir as distâncias geográficas e estimular a integração e colaboração em ações de ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. Nós temos, atualmente, mais de 54 instituições com rede física, tanto com rede física e webconferência, como também redes de webconference. E essas instituições, elas estão distribuídas ao longo de todas as regiões do país. O SIG, ele tem um grupo que é coordenado pela professora Maria Cristina Avelar, da Unifesp-PPM, e conta também com a colaboração do professor Emiliano Barreto, da UFAL, do professor François Noel, da UFRJ, Paulo Guedini, da Federal de Goiás, e também no qual eu colaboro. Nessa sessão, nós pedimos a todos que os microfones dos participantes eles sejam mantidos desligados. Informamos que existe a possibilidade para quem precisa do closed captioning, tanto em inglês, espanhol e português, e que pedimos a todos que informem o nome e a instituição pelo chat. E por esse chat, vocês podem, ao longo de toda a apresentação, escrever comentários ou dúvidas ou questões para a apresentadora. O registro da presença desde o ano passado ele tem uma nova regra e ele ocorre via rccrnp.br, que é onde a gente faz também o cadastro, e vocês devem, sempre que entrar nessas reuniões, informar que desejam registrar a presença. Aí, com isso durante a sessão, e a presença vai ser registrada automaticamente, vocês já vão conseguir acessar, inclusive, um certificado. A estrutura da sessão ela é dividida em 5 etapas. A primeira de boas-vindas, que eu estou fazendo, tanto aos participantes como aos apresentadores. Depois eu passarei a palavra para a professora Tereza Dalla Costa, que vai fazer a apresentação da palestrante, a professora Francine, e teremos uma palestra que pode variar de 30 a 40 minutos, e em seguida nós daremos um tempo para o debate e discussão com os participantes. E ao final da sessão eu volto a falar aqui, fazendo o encerramento da sessão e dando alguns outros informes. Então, mais uma vez, eu agradeço à professora Francine Azeredo por aceitar o nosso convite. Agradeço à professora Tereza Dalla Costa, para quem eu passo a palavra, para que faça a apresentação da professora Francine. Obrigada. Ok, então, obrigada, Roseli. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui para fazer a apresentação da palestrante dessa manhã, que é a professora Francine Johansson Azeredo. A Francine é bacharel em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é doutora em ciências farmacêuticas pela mesma universidade. Durante seu doutorado, a Francine fez uma parte sanduíche na Universidade da Flórida, sob orientação do professor Hartmut Derendorf,
e, em retornando e concluindo o doutorado, ela fez um pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, durante o período de 2013 a 2015. Em 2015, a Francine ingressou, então, como professora da Universidade Federal da Bahia, né, e atualmente ela é professora licenciada da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e professora assistente de pesquisa do Center for Pharmacometrics and Systems Pharmacology da University of Florida, trabalhando, então, em Orlando, nos Estados Unidos. A Francine, então, orienta alunos de mestrado e de doutorado na área de farmacometria. Suas pesquisas, então, são focadas em análise farmacométrica de agentes anti-infecciosos, modelagem PK/PD, microdiálise, avaliação farmacocinética de novos compostos e farmacocinética populacional pré-clínica e clínica. A Francine atualmente é membro da Rede Ibero-Americana de Farmacometria, da REDIF. Ela é membro também da International Society of Pharmacometrics, a ISOP, e da American Association of Pharmaceutical Scientists, AAPS. Francine, então, muito bom te apresentar, um prazer tê-la aqui conosco, e a palavra está contigo. O prazer é meu. Oi? Eu pediria que você fizesse a sua... compartilhasse sua tela. Com certeza. O prazer é meu, professora Tereza. Eu agradeço o convite da SBEFT. Em nome aqui, então, agradeço a professora Roseli Godinho pelo convite e todo o trabalho feito anteriormente. Então, vamos lá, para ver se vocês puderem me dar o ok. Ele não está no modo... Agora está no modo da apresentação. Pode começar. Perfeito. Então, agradeço a apresentação e hoje eu vou falar um pouquinho de modelagem farmacocinética farmacodinâmica, que a gente chama de PK/PD, de fármacos anti-infecciosos, que é uma das principais partes da minha pesquisa. A gente costuma ter o primeiro slide de apresentação, mas como a professora Tereza foi minha orientadora também por muitos anos, né, ela me apresentou muitíssimo bem, já contando toda a minha trajetória na ciência e na farmacometria, então eu vou passar esse slide inicial de apresentação e iniciar com o que eu vou falar um pouco nessa apresentação, né? Primeiro, claro, né, trazer às claras o problema que a gente tem das doenças infecciosas, alguns desafios que a gente vai ter no tratamento dessas doenças e o uso da modelagem, então, de fármacos, né, para a gente melhorar tanto o desenvolvimento quanto também já a medicina de precisão, que a gente chama, né, nessas doenças infecciosas. E aí trago alguns exemplos que venho trabalhando nos últimos anos, né, então eu trouxe mesmo os inéditos, então, de antifúngicos, antibióticos e fármacos antimaláricos. Bom, quando a gente traz, né, toda a problemática das doenças infecciosas, isso já vem sido discutido há bastante tempo, né, mas eu encontrei essa figura falando assim de doenças no geral, né, então que a gente pode ter de problemas de saúde que se tem no mundo, e aí aqui nós temos desde problemas, acidentes químicos, desastres, né, acidentes alimentares, e vocês já conseguem ver aqui que as doenças infecciosas que estão em laranja escuro, praticamente um vermelho, elas são grandes problemas de saúde mundiais, né? Então, 84% desses problemas, eles estão relacionados às doenças infecciosas. E aí aqui quando eu falo de doenças infecciosas, né, eu estou falando de doenças realizadas por micro-organismos, como fungos, bactérias e também com parasitas, né, como Plasmodium, que vai ter o problema da malária, leishmania. Então, outros parasitas aqui também são considerados como infecciosos quando os autores fizeram esta figura. E aí nós temos alguns desafios no tratamento, né?
tanto da parte da farmacocinética, quanto da parte da farmacodinâmica, quanto a parte de economia mundial, né, para o tratamento dessas doenças. Então, o primeiro desafio, que é o que vai mais no que a gente trabalha, né, é relacionado à farmacocinética, que infelizmente, para a grande maioria dos casos, a gente não conhece, né, não tem certeza das concentrações verdadeiras na biofase ou no local, no sítio de infecção, no local de ação do fármaco. Tá? Então, esse é um desafio grande que a gente acaba tendo para o tratamento. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da palestra. Nós temos também o que vem sido discutido há muito tempo, né? Que é a resistência. Então, a resistência aos fármacos começou, claro, né? Com toda a discussão das resistências de antibióticos. Né? Então, quando antigamente se demorava anos, né, para iniciar a resistência a um novo fármaco colocado no mercado, atualmente a gente leva meses, quiçá, né, dias ou semanas. E não temos mais esse problema apenas para os antibióticos, né? Então, já sabemos que com os antifúngicos, por exemplo, Candida auris, que é um micro-organismo aí muito difícil de se encontrar um fármaco que seja efetivo contra ela, né? E também temos esse problema da resistência nas doenças que chamamos de doenças tropicais, né? Como a malária e leishmania, doença de Chagas, né? Dentre outras. E um outro problema que nós temos é relacionado, claro, à economia mundial, né? Então, custo de tratamento, né? Quem é que vai arcar, né, com esse custo? Se é o paciente, se é o governo, então, dependendo de cada regra dos diferentes países, e também que a gente não tem todos os fármacos disponíveis no mundo todo, né? Então, nós temos alguns fármacos que são aprovados, estão disponíveis aqui nos Estados Unidos, por exemplo, e no Brasil, para o tratamento específico de uma doença, não temos, né? E também em outros países aí em desenvolvimento, tá? E aí vem a modelagem, né? Então, o desenvolvimento de fármacos baseado em modelagem e simulação. Né? Então, a gente sempre traz esse ponto aqui para discussão, né? Por quê? Porque o MIDD, né, o MIDD ou MID3, depende de como vocês forem ler, né, que seria esse desenvolvimento de fármacos baseado em modelagem e simulação, ele vai levar em consideração praticamente todos os pontos que a gente tem relacionados ao tratamento de uma doença. E principalmente aqui, quando a gente fala de uma doença infecciosa, né? Então, a gente utiliza dados de farmacocinética, né? E se a gente só tem dados, não tem os dados de concentração verdadeira do fármaco no local de ação, nós podemos utilizar de abordagem matemática para simular essas concentrações, então a gente já está aqui trabalhando com um pouco mais de certeza, né, em relação a isso, mesmo tendo apenas, por exemplo, valores de concentração plasmática de fármaco. Levamos em consideração também, quando a gente faz esses modelos, né, ligação à proteína plasmática, ligação a proteínas teciduais, né? Por quanto tempo que a gente vai estar fazendo essas simulações aqui de diferentes doses para ver o efeito, qual inóculo nós estamos utilizando, qual é a espécie que nós estamos trabalhando, né? Se nós só temos dados in vitro, se nós temos dados em vivo pré-clínico, com que tipo de espécie estamos trabalhando aqui. Quando a gente fala, daí parte para modelos como modelos quantitativos de farmacologia de sistemas, a gente já consegue colocar a resposta imune dentro também desses modelos, o que é muito importante. Onde que é o sítio de infecção, as concentrações que eu tenho, quais os dados que eu tenho sobre isso, qual que seria a nossa ponto de corte em relação ao patógeno, então onde a gente está vendo o sucesso ou a probabilidade de sucesso farmacológico e terapêutico, né? Qual que é a população aqui que a gente está trabalhando e
atualmente, né? A gente está vendo cada vez mais quais são os tipos de resistência. Então, cada espécie, principalmente para as bactérias, isso está muito bem avaliado. Quais são os tipos de mecanismo de resistência que essas bactérias têm, para que se possa fazer, então, novos fármacos com essa informação, né, que não vão trabalhar nesses mecanismos aí de resistência. Então, quando a gente foca nos agentes anti-infecciosos, né, o que a gente tem utilizado nos últimos anos para fazer essa estimativa de probabilidade de sucesso farmacológico são o que chamamos de índices PK/PD, né? Então, os índices PK/PD, que vão correlacionar, então, pelo nome a gente já consegue saber, né? Então, vai correlacionar dados farmacocinéticos com dados farmacodinâmicos. Então, quais seriam esses dados que esses índices trabalham? Na farmacocinética, o que a gente está vendo aqui é uma concentração de fármaco do plasma ao longo do tempo. O tempo esse que se coloca 24 horas, normalmente, né? E para a farmacodinâmica, o que a gente tem é a concentração inibitória mínima de fármacos. Então, que é aquele valor em que não se vê mais o crescimento a olho nu de colônias de micro-organismo após a adição de diferentes concentrações de fármaco. E aí nós temos 3 diferentes índices aqui. Índices de fármacos que são considerados concentração dependente, como, por exemplo, o pico da concentração plasmática máxima dividido pela concentração inibitória mínima. Então, quanto maior for esse valor dessa razão, maior a probabilidade de sucesso para esse tipo de fármaco. Ou a exposição total, que seria a área sob a curva nesse tempo de 24 horas, dividido pela concentração inibitória mínima desse micro-organismo ou desse patógeno. Temos também índices mais relacionados, então, àqueles fármacos que são considerados tempo dependente, que seria o tempo em que a concentração plasmática ou a concentração tecidual, depende de qual que a gente está trabalhando, ficaria acima da concentração inibitória mínima. E também, né, o índice de área sob a curva, dividido pela concentração inibitória mínima, ele pode estar relacionado a fármacos tempo dependente, já que aqui nós estamos vendo uma exposição geral nessas 24 horas. Tá? Então, esses são os índices e os valores que a gente utiliza principalmente para fazer simulações, né, de novas doses e verificar qual seria a probabilidade de sucesso. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês nessa apresentação, mas nós temos outras maneiras de melhorar essa parte, principalmente a parte da farmacodinâmica aqui, que é esse valor de concentração inibitória mínima, né? Então, nós temos modelos in vitro que podem nos dar melhores respostas. Ao invés de apenas ter um valor de concentração inibitória mínima, a gente consegue ver qual que é a curva, né, de crescimento ou de morte de tal micro-organismo ou parasita ao longo do tempo que a gente está avaliando, tá? Então, esses modelos in vitro, eles são classificados em duas maneiras diferentes. Nós temos os modelos estáticos, que são aqueles em que se coloca uma concentração e não se dilui essa concentração, né? Então, a gente vai ter aqui a clássica, que é a concentração inibitória mínima, e modelos de frascos, né? Então, que se adiciona o fármaco e aí se conta as unidades formadoras de colônia ou a parasitemia ao longo do tempo. E nós temos os modelos dinâmicos. E aí aqui a gente já consegue ter mais respostas ainda, porque aqui nós estamos adicionando o fator farmacocinético, né, do fármaco. Então, por diluições, a gente consegue mimetizar a meia-vida de um fármaco, por exemplo, nesses modelos de diluição, que são esses modelos compartimentais, que a gente consegue trabalhar com isso, ou modelos de diálise ou difusão com barreiras, né, artificiais ou naturais, que aqui um exemplo é o modelo de fibra oca, né, que é o Hollow Fiber Model, que se usa bastante,
principalmente na parte dos antibióticos, tá? Em que a gente aí consegue ter tanto a parte farmacocinética quanto a parte farmacodinâmica no mesmo modelo. Então, se quantifica o fármaco e se conta também o número de unidades formadoras de colônia e o número de parasitas naquele instante, para facilitar os valores que a gente coloca no nosso modelo final de equação, né? E aí, assim, simular as doses que seriam as mais efetivas na prática clínica. Bom, agora eu vou partir para os exemplos aqui com vocês. Então, eu vou começar com os antifúngicos, que eu trabalhei durante o meu doutorado também. E aí, mas um tempo depois em que eu estava como docente na Universidade Federal da Bahia, eu tive um CNPq universal aprovado para continuar nessa linha de pesquisa. E aí eu sigo, o que eu vou trazer para vocês são diferentes doenças aqui, então, e quais são os fármacos que a gente utilizou e os trabalhos que a gente teve com isso. Vou começar com a candidíase, né? Então, a candidíase, ela acontece principalmente em pacientes imunocomprometidos, né? Então, por N razões, pacientes portadores do vírus do HIV, pacientes que foram transplantados, pacientes com câncer em fase terminal, pacientes que estão fazendo alguma quimioterapia. Então, acontece mais frequentemente nesses pacientes. E aí, a depender do caso, da tipo de infecção, resposta do paciente, nós temos taxas de mortalidade bem distintas, né? Então, variando de 40% a 80%. E temos, claro, os principais fungos, né, responsáveis pelos casos, que são a Candida albicans, a Candida krusei, Candida parapsilosis. No Brasil, nós temos a Tropicalis como a número 2. Então, os órgãos mais afetados, primeiramente, são os rins, dando uma falência renal, seguido pelo trato respiratório e o sistema nervoso central e o fígado. Bom, a candidíase, o tratamento, né, da candidíase começou lá na década de 1950, com a anfotericina B e a anistatina, né? E assim ela seguiu, trazendo sempre novos fármacos aqui para o tratamento dessa doença, né? Nos anos 70, os azóis clássicos, como o fluconazol. Nos anos 80, tivemos uma melhora da anfotericina, né, lipossomal, para melhorar principalmente seus características tóxicas, né? Nos anos 90, início de 2000, os triazóis, e seguido pelas equinocandinas. Então, a depender do hospital, eu tenho visto que tem muita diferença de qual que é o fármaco de escolha, né? Então, ele pode ir desde o fluconazol até a anfotericina B lipossomal. Em alguns casos, a depender, claro, qual é o tipo de cândida, o voriconazol, o posaconazol, dentre outros fármacos, tá? Então, um outro ponto importante para a gente trazer aqui para esse tratamento das doenças infecciosas, que eu conversei com vocês lá no início, né? Que é a parte de desafios da farmacocinética, né? Então, a gente utiliza como dado farmacocinético, normalmente, a concentração total do fármaco no plasma, para correlacionar com o seu dado dinâmico, que seria a concentração inibitória mínima. E aí a gente não está tendo aqui o valor real, né, da concentração do fármaco no sítio de ação. E como que a gente pode ter o valor real da concentração do fármaco no sítio de ação, né? Nós temos diferentes técnicas para verificar a concentração tecidual de um fármaco, né? Como o homogenato de tecidos, né? Dentre outras, mas eu vou falar para vocês um pouco mais sobre uma técnica também que tenho utilizado nos últimos anos, que é a técnica da microdiálise, que ela tem como principal vantagem o fato da gente conseguir ver, né, ao longo do tempo, quais são os valores de concentração do fármaco livre no sítio de ação. Então, eu não estou vendo apenas a concentração no sítio de ação, como no homogenato, que daí a gente vê a concentração total. Aqui eu tenho a concentração livre, né? Por quê que a gente consegue quantificar apenas o fármaco livre aqui? Então, a microdiálise,
ela nada mais é do que uma sonda, né, em que a gente está perfundindo um líquido que mimetiza o nosso líquido intersticial. Um exemplo é uma solução de lactato Ringer. E aí, no final dessa sonda, nós temos uma membrana que pode ter tamanhos distintos, a depender de qual é o estudo que eu quero fazer com ela, mas nós temos uma membrana que vai ter poros, né, em que só consegue atravessar por difusão o fármaco livre. Então, o fármaco ligado à proteína, por causa do tamanho do poro dessa membrana, ele não faz esse processo de difusão, e aí no dialisado, que é o que a gente quantifica, né, a gente não vai ter esse valor de fármaco ligado à proteína, tá? Então, como falei aqui, né, então essa vai ser essa membrana é colocada no meu local de interesse, e aí quando a gente está falando de pré-clínico, isso nos amplia muito, né, o que a gente pode trabalhar. Então, a gente pode trabalhar com os animais já com processo de infecção, no local em que a gente vai ter esse órgão mais afetado, né? Então, isso vai nos dar mais respostas ainda para a gente depois fazer uma translação para como que pode ser na prática com pacientes, tá? E o primeiro trabalho que eu trago é o trabalho, então, para verificar fazer uma análise farmacométrica, então, que seria essa análise da farmacocinética, da dinâmica e a conexão entre elas, do efeito antifúngico da anfotericina P. Nesse trabalho, foi feito toda a avaliação em ratos Wistar, então foi um modelo de infecção pré-clínico, tá? Em que é inoculado o Candida albicans desses animais, se deixa ter o tempo da infecção de 2 dias e depois faz a avaliação farmacocinética neles, tanto em animais saudáveis quanto em animais infectados. E aí a gente fez desde, claro, né, uma análise farmacocinética não compartimental para uma análise populacional compartimental, né? Tanto de valores de plasma, então a gente tem valores de plasma e valores da microdiálise renal. Então a gente colocou aquela sonda no rim desses animais e aí quantifica em diferentes tempos até o final do experimento e se tem aqui os valores também da anfotericina livre renal, nos animais infectados e nos animais sadios, para a gente ver a diferença também desse processo infeccioso. Depois, se faz uma avaliação farmacodinâmica. Como é que a gente fez essa avaliação farmacodinâmica? Utilizando aquele modelo que eu trouxe para vocês dos diferentes modelos, né? Então, nós utilizamos o modelo de diluição, então, em frascos, e fizemos tanto concentração constante quanto concentração dinâmica, né? Eu vou trazer para vocês aqui depois só os dados da avaliação da constante. Começando com a parte farmacocinética, que foi o mestrado da minha primeira orientanda de mestrado na UFBA, a gente modelou tanto os dados de plasma quanto dado de rim juntos aqui, do modelo de 2 compartimentos, após uma administração intravenosa, porque sabemos que a anfotericina não se administra oral, né, não tem biodisponibilidade, praticamente zero, numa dose de 2,5 miligramas por quilo a esses animais. E aí, então, nós quantificamos o fármaco por 36 horas, e aí fizemos depois essa modelagem utilizando o software Monolix. Tá? Nós parametrizamos esse modelo pelas microconstantes, então, de distribuição, que é a microconstante K12, vai do compartimento central para o periférico, que nesse caso foram os dados de microdiálise renal, aqui colocados no compartimento 2, e de redistribuição K21, e a eliminação sai apenas do compartimento central K10. Tá? Como erro, foi utilizado o erro combinado, e nós conseguimos ver aqui pelas incertezas, eu só estou trazendo alguns dos resultados para vocês, mas os nossos parâmetros não tiveram grandes incertezas, que é o que a gente vê pelo RSE, né? Então, o modelo foi considerado adequado para modelar esses dados.
Seguindo com o ponto que a gente queria também ver, era qual seria a diferença que nós teríamos da penetração da anfotericina no rim nos animais sadios pré-infectados. E o que a gente consegue ver é que elas estão próximas, né? Então, uma penetração de 77% nos animais sadios e de 71% dos animais infectados. Então, o que indica que a infecção por Candida albicans não altera tanto a farmacocinética da anfotericina B. O nosso segundo passo do trabalho, então, foi fazer a parte da farmacodinâmica. E aí, nós trabalhamos, como eu falei com vocês, com dados tanto constantes, que dados são esses constantes? São dados que são múltiplos da concentração inibitória mínima, então nós utilizamos desde 0,125 a 4 vezes a concentração inibitória mínima, e fizemos esse modelo in vitro aqui de infecção. Foi feito esse modelo de in vitro de infecção até 48 horas, em que a cada 2 horas se tirava uma alíquota desse frasco, colocava na placa Petri e contava, deixava o tempo de crescimento e contava as unidades formadoras de colônia. Nesse mesmo trabalho de mestrado de uma outra estudante, ela também realizou, né, a parte dinâmica. Então, ela mimetizou diferentes posologias da anfotericina, né, colocando como concentração máxima aquela concentração que deveria ser encontrada no rim de animais infectados, né, para a gente chegar o mais próximo da realidade de um paciente que vai utilizar a anfotericina com candidíase, para tratamento de candidíase. Não trouxe os resultados, porque ela ainda está modelando essa parte dinâmica, mas a parte estática foi modelada por um modelo de efeito máximo, né, modificado. Não vou entrar nos pormenores da equação, que eu sei que, principalmente para quem não é muito da área, né, essas equações mais assustam do que ajudam, mas só para explicar um pouco para vocês que nós, nessas equações, a gente consegue modelar desde o crescimento do fármaco, onde nós não temos o efeito dele, né, o crescimento do micro-organismo, onde nós não temos o efeito do fármaco, e aí seria a nossa taxa de crescimento vezes o inóculo inicial, quanto que eu tenho ali inicialmente, que vocês estão vendo aqui pelo controle, que seria o azul escuro, né? Até depois, quando a gente vai colocando, então, aqui fármacos em diferentes concentrações, e a gente começa a colocar o efeito do fármaco, que aqui está com a sua letra E, né, na modelagem dele, tá? Então, nós tivemos alguns desafios aqui, mais para a parte de crescimento, né? A anfotericina tem uma certa... a Cândida, após o uso da anfotericina, vai ter aqui um certo atraso no crescimento desses fármacos, mas isso a gente conseguiu modelar utilizando o alfa. Tá? Então, com esses valores aqui que nós temos de parâmetros PK/PD, perceba que agora nós não temos apenas um índice farmacocinético que vai ter um valor X em que nós vamos ter essa probabilidade de sucesso acima desse valor ou não. Aqui o que nós estamos fazendo temos outros valores de parâmetro PK/PD, como o Kmax, que é o efeito máximo da anfotericina, e EC50, que seria a concentração em que a gente tem 50% desse efeito máximo, e aí esses valores, sim, vão ser utilizados para fazer as simulações de novas posologias. Tá? Esses dados vão ser apresentados no próximo encontro que teremos, do Congresso da Rede, né, Ibero-Americana de Farmacometria, REDIF, agora daqui uma semana, eu imagino, em Bogotá. Vou para o segundo trabalho, segundo projeto, em que também trabalhei na parte antifúngica, e aí vou falar um pouco mais sobre uma outra infecção fúngica aqui, agora a aspergiloses.
Então, principalmente causada pelo Aspergillus fumigatus, né? Quando a gente tem uma aspergilose invasiva, é a mais severa de todas, mais uma vez, né? É uma doença que acaba acontecendo mais em pacientes imunocomprometidos, o mesmo caso da candidíase, né? Diferentes sintomas, desde sintomas leves até sintomas mais pronunciados, e a taxa de mortalidade alta também, de 40% a 90%, a mesma ideia, né? Muito conectada à resposta imune que o paciente consegue ter aqui, e o tipo de tratamento e quando que foi iniciado o tratamento. Para aspergiloses, o tratamento de escolha é o voriconazol, a anfotericina com outros fármacos, né? Ou o voriconazol com equinocandinas. Então, esses são os 3 principais tratamentos, e eu trago um estudo agora clínico, né, com dados do grupo da professora Natália Brucker, da Universidade Federal de Santa Maria. Então, esse é um trabalho que a gente está escrevendo agora, finalizando o manuscrito, e é para verificar, fazer então uma dose de precisão nos pacientes que são comprometidos, né, utilizando o voriconazol. Aqui nós temos a nosso pensamento, né, então, aqui da ciência foi, se tem pacientes, então, com câncer, né, nós temos dados de pico de concentração do voriconazol e vale, então já está no steady state, né, lá no estado de equilíbrio, nós temos esses 2 valores aqui em diferentes pacientes, e aí o que foi feito um modelo populacional, levando em consideração todos os dados demográficos que a gente tem desses pacientes, que tipo de covariáveis que a gente poderia ter, foi feito simulações farmacocinéticas para atingir o que nós chamamos de probabilidade de atingir o alvo, né, que seria o quanto a gente vai ter, então, uma maior probabilidade de sucesso terapêutico utilizando esse fármaco. E para isso, para o cálculo desse PTA, que é essa probabilidade de atingir o alvo, nós utilizamos o índice PKPD do voriconazol, que é a área sob a curva, como eu expliquei lá no início, dividido pela concentração inibitória mínima, tem que ser igual ou maior do que 25. O fármaco foi dado em diferentes doses para o paciente, ou foi feita uma administração oral ou por uma infusão intravenosa de 1 hora, em doses de 200 ou de 400 miligramas 2 vezes ao dia, tá? Então, pacientes aqui, esse foi um dado real, né, dado de pacientes hospitais, então vocês já conseguem ver que a gente tem aqui uma variabilidade enorme, né? Então, nós temos desde alguns pontos que vocês vão ver aqui, o vale é em azul na direita e o pico é em rosa, nós temos para alguns pacientes em que o vale até está acima do pico. Então, isso aconteceu para um paciente, é algo que fica, que são os dados reais que nós trabalhamos. Foram 17 pacientes, 17 adultos, 8 considerados crianças ou adolescentes, num total de 25 pacientes. Então, aqui nós estamos trabalhando com idades que vão desde 4 anos a 66, tá? E, claro, vocês já podem imaginar, então, né, diferentes pesos, altura, né, 35% pacientes do sexo feminino, 65% do masculino, e também temos valores de creatina, do clearance da creatinina desses pacientes. Para fazer a modelagem agora desses dados, foi utilizado o software Nome, então 2 estudantes aqui da Universidade da Flórida realizaram essa modelagem, em que nós trabalhamos com o modelo de um compartimento. Nós já tínhamos trabalhado, o grupo aqui da UF já havia trabalhado com voriconazol para tratamento de aspergiloses, e aí o que nós fizemos foi, como o voriconazol é um fármaco de farmacocinética não linear, nós temos valores aqui de KM de Vmax desse fármaco, e aí nós fixamos o KM com os dados que tínhamos desse estudo prévio realizado pelo grupo, tá? De 3,35, e deixamos o Vmax, então, para ser estimado. E aí percebam que nós temos 2 valores aqui de Vmax. O que é esse Vmax? Né? Então, que seria o ponto, a dose máxima que esses pacientes conseguiriam receber
por hora numa infusão. E aí a gente tem esses 2 pontos, por quê? Que temos 2 valores bem distintos, de 74,5 miligramas por hora e de 33,2 miligramas por hora para o outro grupo. Porque nós sabemos que o voriconazol é um fármaco que é metabolizado pela CYP2C19 e nós temos o polimorfismo, né, dessa enzima. Infelizmente, até o momento, para esses pacientes, a gente não sabe quais deles seriam metabolizadores rápidos ou lentos da CYP2C19, mas o próprio, aí é uma vantagem da gente utilizar essas modelagens, né? Então, o próprio, com os dados que nós temos, o próprio programa estima que nós vamos ter esses 2 distintos grupos de paciente e esses 2 distintos valores. Então, mesmo para aquelas populações em que uma genotipagem fica mais difícil, como foi o caso desses pacientes brasileiros, né, a gente consegue ver aqui essa diferença pelos valores. Foi utilizado o erro combinado aqui também, né, e tivemos que adicionar o efeito de criança. Então, para aqueles pacientes que tinham até 10 anos, nós conseguimos ver que os valores, o nosso erro residual era um pouco maior. O que é esse erro residual? É aquele erro que pode estar relacionado à metodologia analítica, a tempo de coleta, a volume que foi coletado. Então, isso foi algo que consegue ser bem explicado até pela prática, né, clínica, então, da dificuldade que a gente tem de se coletar, né, o sangue corretamente desses pacientes infantis. Tá? E aí, utilizando esses dados, como eu falei, utilizando esses dados farmacocinéticos, a gente partiu para realizar essa probabilidade, né, de atingir o alvo. Então, com a dose que está sendo administrada atualmente, né, de 200 miligramas 2 vezes ao dia para alguns dos pacientes, a gente consegue ver aqui que a nossa probabilidade para atingir, tanto no grupo que foi chamado de metabolizador normal, quanto no grupo que foi chamado de metabolizador rápido, que seria o em azul normal e aqui o vermelho o metabolizador rápido, a gente consegue ver que nós descemos no nosso ponto aqui de corte, que é o 90%, né, de probabilidade de ter aquele valor após a administração dessa dose. Então, nós já conseguimos, já descemos quando a concentração inibitória mínima é maior do que 0,5, né, que é 1 miligrama por litro para os aspergilos fumigados, tá? Então, e para os que são considerados os metabolizadores normais, então ela cai também, em 1 ela já está abaixo, tá bom? E aí a gente fez simulações distintas para ver se, por exemplo, administrando uma dose de ataque, que não tinha sido o caso, né, para esses pacientes que a gente recebeu os dados, como é que seria essa probabilidade aqui? E aí a gente trabalhou com essa dose de ataque de 6 miligramas por quilo, baseada na dose que é normalmente utilizada para o voriconazol, nesse tipo de paciente. E aí a gente já vê que para o metabolizador rápido já cai para 2 miligramas por quilo, quando a gente para de ter o 90% de probabilidade de sucesso, para o lento vai para 4 miligramas por quilo. E aí aqui seria essa frequência que a gente tem, tá, de diferentes MIC para os aspergilos fumigados, baseado na EUCAST, são dados de distintos hospitais europeus. Um outro ponto que nós também testamos é 400 miligramas intravenoso, então aquela dose administrada maior, já no steady state, né? Porque esses 2 exemplos que eu dei aqui para vocês é no tempo 1, no primeiro dia de tratamento. E aqui seria, então, no dia 7, quando já está no steady state, e aí conseguimos ver que quando alcança já aqui o steady state, a gente tem essa melhora, né, da probabilidade de sucesso, indo para 4 miligramas quilo para os pacientes metabolizadores rápidos e para 16, e aí a gente já está na resistência para os considerados metabolizadores normais, tá? Então, aqui é uma clara resposta, né, dessa modelagem para a melhoria de posologia que está sendo utilizada e assim a gente ter uma menor mortalidade, né? Então,
Agora eu vou para o segundo exemplo, falando de fármacos antibióticos, né? Eu tenho um exemplo para dar também em pacientes, né? Então, aqui são dados clínicos aqui sim foram 17 pacientes no total, todos adultos, que fizeram no procedimento de cirurgia cardíaca, né? Em que foi utilizado o antibiótico cefazolina como profilaxia para infecção após essa cirurgia. Então, são dados que foram nos enviados por colaboradores da Universidade de Viena, na Áustria, e o que a gente tem aqui, a pergunta que esses colaboradores tiveram é, quando termina a cirurgia, né, do bypass cardiopulmonar, eles administram, junto com a segunda dose de cefazolina, albumina para alguns pacientes, principalmente para aqueles em que a cirurgia demora mais, para a gente manter, né, os níveis adequados de albuminemia. E aí, a pergunta deles é, essa administração de albumina vai alterar os valores que temos da cefazolina, né, no tecido, ou no local de ação, na infecção, né? E aí fazendo com que as concentrações estejam abaixo do ideal para trabalhar como profilaxia, e aí é isso que a gente tentou responder, ou está tentando responder. Então, já praticamente terminamos a nossa parte do trabalho, né, que é dar essa resposta para eles e também vir com a posologia ideal nesses pacientes, tá? Então, são dados aqui que nós temos de plasma total, de 17 pacientes, após a administração da cefazolina por uma infusão intravenosa, uma infusão de 30 minutos, de 4 gramas, e aí, no final dessa cirurgia, eles fazem a administração segunda de 2 gramas desse fármaco, também por infusão de 30 minutos, tá? Nós temos 2 grupos, como eu falei, o chamado grupo controle, que é o grupo que não recebeu a albumina com a segunda dose do fármaco, e o grupo intervenção, que é o grupo que recebeu a albumina com a segunda dose. Aqui nós vamos ter dados totais de plasma, dados livres plasmáticos e dados teciduais livres com o uso da microdiálise. Então, aquele primeiro exemplo que eu trouxe para vocês da microdiálise sendo utilizada em animal, percebam que em alguns locais a gente já tem essa técnica sendo utilizada na prática clínica, para ver exatamente a concentração que vai ter ali ao longo do tempo desse fármaco no tecido. Tá? Então, aqui nós temos dados subcutâneos e dados muscular da cefazolina. Bom, para fazer essa modelagem, ela nos deu um pouquinho mais de trabalho, por quê? Porque nós temos, como falei então, 3 diferentes, né, valores de concentração, e nós temos também a cirurgia cardíaca do bypass pulmonar, cardiopulmonar. E aí, durante essa cirurgia do bypass cardiopulmonar, se administra volume a esses pacientes. Então, a gente teve que utilizar aqui, na verdade, o que a gente utilizou é um modelo de 2 compartimentos, né? O modelo, então, central, livre, que é os dados que a gente tem de fármaco livre, onde a gente conectou a taxa de clearance aqui, o valor de clearance nesse nosso compartimento, e o compartimento de ligação central. E aí nós fizemos utilizando valores de Bmax e de KD, então, que é o máximo que nós temos de ligação e a constante de dissociação do fármaco com as enzimas, com a albumina principalmente. E aqui no nosso compartimento 2, que é o compartimento periférico, foi onde se foi colocado os valores tanto de intramuscular quanto de subcutâneo livres, tá? Por isso que tá aqui os valores de microdiálise, que, como eu falei para vocês, são concentração livre, não é uma concentração ligada à proteína. E aí, conseguimos, então, fazer esse modelo populacional aqui, utilizando o software NoMem, o que já vimos, né, quando tivemos esse valor de Bmax estimado, é que, aí eu trago aqui para vocês, a gente consegue ver que tem uma diferença, obviamente, no grupo intervenção, o grupo que recebe albumina,
com valores de Bmax maiores, então, o que leva a concentrações livres menores aqui nesses pacientes, tá? E tivemos também o valor de KD, que é a constante de dissociação, essa foi fixada, tá? No modelo, para que o programa, então, conseguisse estimar bem o Bmax, que era o que a gente queria ver essa diferença, tá? Trago aqui para vocês, isso é o que chamamos para mostrar que o nosso modelo, né, ele é um dos diagnósticos desse tipo de modelo. Então, o que vocês conseguem ver aqui é que tanto o observado, quanto o predito populacional, quanto o individual estão bem, né, estão dentro, o que foi predito pelo modelo de valor de concentração com o que foi observado, e os resíduos, tanto em relação ao tempo quanto à concentração populacional predita, né, desse nosso modelo. E aí nós tivemos assim, o mesmo ponto de ideia dos pacientes que tinham aspergilose, que eu mostrei do voriconazol, agora com esses dados, então, de cinética, sabendo qual que é a concentração inibitória mínima do Staphylococcus aureus, como que está essa dose administrada, né? Qual que é a nossa probabilidade de sucesso com o regime utilizado atualmente. Já partimos aqui para a segunda dose, né? Então, após a administração das 2 doses da cefazolina, e aí a gente consegue ver que o grupo intervenção, que é o grupo que recebe a albumina, ele diminui essa probabilidade de sucesso antes, né? Em concentrações inibitórias mais baixas do que o grupo controle. Então, aquela pergunta inicial dos colaboradores era: tem diferença? Sim, tem, né? Para a parte de cinética. Aqui nós utilizamos como valor de concentração as concentrações livres do fármaco, né? Não a total, já que sabemos que para esse fármaco essas são as concentrações que são as ativas, as responsáveis pelo efeito. E aí, até o momento, nós fizemos 2 diferentes simulações aqui, que é uma simulação de uma infusão contínua durante todo o processo da cirurgia, e outra fazendo, então, uma administração de dose de ataque, seguida de uma infusão contínua durante a cirurgia. Então, aqui nós já conseguimos ver que quando se faz uma infusão contínua, a diferença não fica tão grande, na verdade, praticamente não existe, né? Entre o grupo intervenção que recebe albumina e o grupo controle, e caímos agora lá do 2 miligramas litro do MIC para 8 aqui, miligramas por litro da concentração inibitória mínima aí do Staphylococcus aureus, desse micro-organismo, tá? O mesmo acontece quando se administra uma dose de ataque, então a gente só não vai ter essa grande diferença. A diferença é que com a dose de ataque, a nossa probabilidade é ainda maior, né? A gente fica com 100% praticamente de probabilidade até com a concentração de 8 miligramas por litro como concentração inibitória mínima. Então, a concentração de 16, ela praticamente acontece em 5% das infecções na Europa, tá? Nós ainda estamos trabalhando um pouco em outros entendimentos, porque uma outra pergunta do corpo médico seria qual é a melhor momento, se quiser continuar com uma dose e 2 e não ir para uma infusão contínua, qual seria o melhor momento de administrar essa segunda dose, né? Se seria realmente ao final da cirurgia cardiopulmonar, o que altera para cada paciente, ou um tempo exato, o mesmo para todos os pacientes. Então, isso é algo que o Anthony, que é o estudante que está fazendo essas modelagens, ainda segue trabalhando. Por fim, vou trazer alguns exemplos dos antimaláricos que eu venho trabalhando desde que eu iniciei aqui na Universidade, então, da Flórida, e comecei com essa linha de pesquisa de usar todos esses entendimentos que a gente tem de PK/PD dos antibióticos e antifúngicos e trazer para outras doenças que também são consideradas infecciosas, como a malária, né, a leishmania, que são as perspectivas aqui que eu tenho.
Então, falando um pouquinho da malária, né? A malária é uma doença causada principalmente por parasitas, né, do gênero Plasmodium, é transmitida pelo mosquito Anopheles, né? E aí nós vamos ter diferentes sintomas clínicos, mas todos esses sintomas clínicos, eles estão associados. A malária, ela tem duas fases distintas aqui, a que a gente chama fase assexual e a fase sexual, e a gente também tem a fase eritrocitária, então estamos vendo ainda no sangue, e a fase da malária no fígado. Daí vai ter outros pontos aqui. Todos os sintomas clínicos, eles estão ligados à fase assexual, no eritrócito, que é o que a gente acaba utilizando mais como um modelo de infecção para verificar, então, o efeito de fármaco, né? Então, acaba trabalhando mais com essa fase mesmo, a fase assexual eritrocitária. Nós vamos ter aqui também diferentes tipos, né, de doença. Tem o que chamamos de malária cerebral, que é a que é a mais grave dos casos, onde a gente vai ter uma maior mortalidade, né? E o Plasmodium falciparum é o plasmódio mais responsável pela essa doença, seguido pelo Plasmodium vivax e o ovale, né? Então, quando a gente tem aqui 2 pontos de desafio, né, da parte, eu vou dizer, não da parte ligada ao fármaco, mas da parte ligada à doença, tá? Para fazer esse tratamento, que nós temos a malária que se chama de malária que tem relapsos, né? Então, essa está ligada mais à infecção por vivax e por ovale, em que se faz o tratamento, se pensa que o paciente está tratado da doença, mas de tempos em tempos ele vai ter problemas, né, ligados a essa doença. Então, ele vai ter episódios de tempos em tempos. Pode durar anos, tá? Bom, aonde que a malária ocorre? Tinha um tempo que a gente dizia que a malária, né, essa é a última foto do CDC, de 2022, né, onde foi colocado onde que ocorre a transmissão da malária, onde não se sabe que ocorre, e aí se consegue ver que aqui, né, na América do Norte ocorre no México, mas Estados Unidos e Canadá estariam livres, Europa também, então acontecendo mais na África subsaariana, na nossa parte amazônica, aqui da América do Sul, né, e no México aqui da América Central. Então, esse seria o principal ponto. Mas, um aviso aqui, também do CDC de 2023, foi que aqui na Flórida, entre 25 de junho a 1º de julho, nós tivemos 7 casos de transmissão de malária. Então, nós não estamos mais onde a malária a transmissão não acontece, né? Não acontece nos Estados Unidos e no Canadá. Nós já estamos vendo acontecendo aqui, tá? Principalmente, claro, aqui no nosso estado da Flórida, exatamente por causa do clima, né? Que favorece aí ao mosquito, a Anopheles, e aí fazer essa transmissão. Bom, como eu falei para vocês, o tratamento, né? Nós temos essas 2 diferentes fases da malária. Nós temos a fase eritrocitária, que está no sangue, a fase ligada ao fígado. Nós temos o maior número de fármacos sendo utilizados para o tratamento dessa fase assexual no sangue, então, desde a cloroquina, das quininas, até as artemisininas e seus derivados, né? Então, não dá para, assim, nós temos um leque bom até de fármacos antimaláricos no mercado. Mas qual que é o problema que a gente está tendo? Mais uma vez, resistência, né? Então, aquela resistência que se via para antibióticos e para antifúngicos está acontecendo aqui para os antimaláricos. Uma dificuldade também de se tratar Plasmodium vivax, então, de ter fármacos que tenham ação frente a esse Plasmodium, né? E aí se faz cada vez mais o uso de combinações de fármacos aqui, tá? Diferentemente da parte da grande maioria de antibióticos e de antifúngicos, aqui para a malária nós temos alguns desafios extras
né, para fazer o seu tratamento. Um deles é o modelo de infecção que a gente tem em vivo, né? O modelo de infecção em vivo, ele é em camundongos infectados com Plasmodium berghei, que na verdade se caracteriza, é muito parecida a forma de caracterização com o Plasmodium falciparum, que é o que atinge aqui a raça humana, e aí se utiliza esse tipo de modelo. Então, praticamente todos os fármacos que vão ter efeitos avaliados né, frente ao Plasmodium berghei, vão ter ação no Plasmodium falciparum. Por isso, aquela dificuldade da gente ter opções de tratamento para o Plasmodium vivax, é um dos casos, tá? Nesse estudo aqui agora do doutorado, de uma estudante da UFBA, em colaboração com a Fiocruz, tá? O que foi feito aqui, foi feito, então, uma infecção nesses camundongos, com Plasmodium berghei, e se administrou fármacos em combinação. Então, aqui é a avaliação dessa associação, dessa combinação de fármacos. Então, foi administrado artesunato e a mefloquina em 2 diferentes doses, né? E aí se contou 5 dias após essa infecção e se contou a parasitemia até 10 dias após a infecção e também a taxa de sobrevivência após 30 dias da infecção. E o que conseguiu ver aqui é que, claro, né, o grupo não tratado possui uma parasitemia alta e perceba que vai aqui até 10 dias, até 7 dias após a infecção, porque os animais faleceram depois, tá? E aí, quando a gente administra o artesunato sozinho ou o artesunato com a mefloquina, a gente consegue ver uma diferença aqui, estatística no dia 7, mas depois do dia 7 após a infecção, eles meio que ficam com o mesmo valor de parasitemia. A porcentagem de sobrevivência também foi avaliada, né, para esse caso, então, ou contada ou manualmente, ou foi feita aqui simulações de sobrevivência, e aí eu vou mostrar a modelagem sendo utilizada de uma outra maneira. Então, aqui nós temos só dados de dinâmica, ainda não temos os dados de cinética para conectar, é o próximo passo, né, nesse modelo, mas o que a gente fez foi uma modelagem que se chama time to event, então tempo até o evento sendo a morte, né, então, desses animais. Então, seria um modelo de sobrevivência. Então, foi utilizado o modelo de Weibull aqui para fazer essa probabilidade, em que a gente tem as curvas Kaplan-Meier, né, que são bem avaliadas para os dados para agentes quimioterápicos. Então, o que a gente consegue ver aqui é que nós tivemos uma diferença no tempo de sobrevivência médio para quando se faz a monoterapia do artesunato, de 14 dias, em relação em combinação, né, em associação com a mefloquina, o que mostra que realmente o futuro, que é o que a gente já tem visto isso por causa da malária, que o futuro deveria já ser o presente, mas o presente e o futuro é utilizar a associação de fármacos. E aí nós temos um grande problema aqui para esse ponto em específico, é que atualmente, na clínica, o que se faz para o tratamento da malária se utiliza a dose que o artesunato é dada sozinho e a mefloquina também, e se faz essa administração em conjunto. Então, não se vê esse efeito aqui exatamente que a combinação tem. E aí, o que está sendo agora, esse eu não tenho resultado, só para trazer um pouco de perspectivas, a gente utilizar esses modelos in vitro, que eu falei lá no início, principalmente o que vai ser utilizado é o modelo de hollow fiber, então de fibra oca, de infecção, em que nós temos agora para avaliação dos antimaláricos, né? E aí nós vamos ter aqui no cartucho partes em que tiramos para contar a parasitemia ao longo do tempo, e também a parte para fazer a quantificação desses fármacos, e aí ver se temos os efeitos cinéticos, se não temos, quais seriam as melhores doses para ser administrada, e vamos iniciar esse trabalho com os fármacos artesunato e mefloquina, que a gente já tem alguns dados aí em animais, tá? Bom,
Então, como considerações finais, o que eu tenho para trazer é que, né, a gente consegue, então, fazendo modelagem PKPD, a gente consegue simular diferentes posologias, comparar efeitos de fármaco e otimizar os regimes de tratamento para diferentes doenças infecciosas, né? Claro que, essa dificuldade que a gente tem, né, nesse cenário de tratamento das doenças infecciosas, elas pedem cada vez mais o uso, né, em sílico do que a gente tem, tanto para desenvolvimento de novos fármacos, quanto para avaliação, como eu falei aqui no final, de combinação de fármacos, né, e aí tomar aquela decisão de que segue ou não segue, ou quais os próximos estudos que devem ser realizados, né, e é muito aceito já, né, pelos órgãos, como o FDA, principalmente, simulações de estudos clínicos, né, ao invés de realmente fazer aquele estudo clínico completo para tomada de decisões aí no desenvolvimento de novos fármacos. Bom, eu agradeço todos os alunos que foram responsáveis pela criação desses dados, e também os nossos colaboradores, né, tanto da parte dos diferentes projetos que eu mostrei aqui para vocês, né. Agradeço o CNPq pelo fomento, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, pelo fomento dos trabalhos realizados no Brasil, o Laboratório de Farmacocinética e Farmacometria da Universidade Federal da Bahia, que são os alunos que mais trabalharam aí na parte de antifúngicos e antimaláricos, principalmente, e aqui o meu departamento e o centro. Eu me coloco à disposição e agradeço. Ok, obrigada então, Francine, acho que foi uma ótima apresentação, né, passou por todas as possibilidades de PKPD para antimicrobianos, acho que foi muito bom. Nós já temos algumas perguntas aqui no chat, então eu vou passar a fazer essas perguntas à medida que as pessoas forem colocando. A primeira pergunta que a gente tem é da Jamília Oliveira, né, e ela está perguntando, após quanto tempo esse protocolo pode ser usado na prática clínica? Ela está falando do protocolo para uso de albumina e dosagem de fármaco na cirurgia cardiovascular. Uma boa pergunta. Isso é uma pergunta assim um pouco mais difícil de te responder. Eu posso te falar em relação ao grupo que nos enviou os dados, que são grupos de médicos, né, que trabalham no Hospital Universitário da Universidade de Viena, e a ideia deles é, com esses dados, já fazer uma alteração desse protocolo no local de trabalho deles. Então, agora, para esse protocolo ser alterado, né, numa parte, digamos, mais ampla, fica um pouco mais difícil de eu te dar essa resposta. Mas para esse grupo que já vem trabalhando com microdiálise há muito tempo e usando modelagem para tomar as decisões deles, é algo que eles pretendem fazer assim que nós tivermos essa resposta. Então, nós vamos dar os 3 pontos que eles solicitaram, né, que é a infusão contínua que eu trouxe, o segundo, desculpa, qual seria o momento da segunda dose, né, se seria ideal para eles, e o terceiro ponto é se deveria ter alteração da quantidade administrada. Uhum. Ok, a Tatiana te pergunta qual o inóculo utilizado de Plasmodium bergeri nesses testes de antimaláricos? O quanto de parasitemia? O inóculo, ela colocou. Sim. O inóculo de antimaláricos, o que é feito, então, eles repassam, né, de um animal infectado para outro, e aí, quando chega de 20% a 30% de parasitemia do sangue daquele camundongo, é que se faz o inóculo desse sangue num segundo camundongo para infecção. Ok. Maria Cristina Velar diz, muito obrigada, Francine, pela excelente apresentação. E pensando no cenário de resistências e a necessidade de novas combinações e associações de fármaco, o desafio é a identificação de novas moléculas. Você poderia comentar como vê o avanço dessa área e desafios para converter descobertas para a prática clínica? Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem de desafio é realmente entender na nossa área aqui de modelagem de combinações, né, de associações, a gente conseguir fazer esse melhor modelo para verificar exatamente que o efeito
e o EC50, os valores de parâmetro que a gente vai ter do fármaco, do primeiro fármaco está correto, e aí assim fazer as estimativas do segundo, né, para verificar um melhor efeito aí dessa associação. Então, eu te diria que o primeiro desafio é a modelagem em si, não é uma modelagem considerada simples, né? Porque a gente vai ter aqui outros pontos. Nós já estamos trabalhando com 3 distintos fármacos para tratamento da malária, por exemplo, que é o que eu tenho estudado um pouco mais. Então, o desafio maior é esse. O segundo desafio, claro, da parte prática, é ver se o fármaco, trabalhando com o modelo in vitro, que é a minha ideia inicial, é se o fármaco não vai se ligar às tubulações daquele modelo, né? Então, a gente sabe que a grande maioria dos antimaláricos, eles são muito lipofílicos, então podemos ter aqui um problema para quais os fármacos que a gente vai conseguir mesmo fazer a avaliação nesse tipo de modelo. Mas aí o que a gente pode fazer é verificar um fármaco daquela classe em que se tem o crescimento, e aí se faz algumas simulações, alteração de valores de pK, de log-D, de log-P, e utiliza simulações de como seria, né, para esses casos. Mas, claro, aí a gente vai estar somando incertezas, o que não é o cenário ideal. Então, acho que esses seriam os 2 principais desafios, e, mais uma vez, o principal ponto é a nossa parte da modelagem conversar com quem vai prescrever, e aí parar de prescrever depois, né, não fazer essa prescrição da dose do fármaco A, que é 4 miligramas por quilo, e o B, que é 8, e prescrever junto um desse, um comprimido desse, um desse, e faça o uso. Então, tem esse cuidado aqui que a gente vai ter. Marco Aurélio Martins coloca: parabéns pelos trabalhos desenvolvidos no Brasil e na Flórida. No pré-clínico, uma preocupação é a amostragem em ratos, principalmente em camundongos. Qual é a metodologia que você está empregando e recomenda para essa amostragem plasmática nesses animais? Em ratos, eu diria que é o melhor, né, para fazer essa amostragem plasmática. Por quê? Porque a gente consegue ter o perfil inteiro praticamente, né, num animal só. Então, pode fazer a coletagem por canulação da carótida e coletar, pode coletar pela veia caudal desses animais. Então, são coletas que a gente consegue fazer e que foram as que eu fiz nos últimos anos com ratos. Com camundongos, já são os meus estudantes, eu nunca fiz a coleta prática em camundongos. O que eu sei que elas têm feito são 2 maneiras. Nós temos a maneira de corte da veia e fazer da cauda, e aí faz a coleta. Tem também pela via ocular, mas aí nós, infelizmente, não conseguimos fazer no mesmo camundongo. O que nós temos nós conseguimos fazer coleta de 2 a 3 pontos em cada camundongo. E aí acaba que tem... São pontos, a cada ponto de tempo, né? Nós temos 3 diferentes ou 4 diferentes pontos por tempo, mas não é no mesmo animal, diferente do rato. Então, a gente não consegue modelar o perfil individual desses camundongos. Tá? Ok. Celina Guimarães diz: em modelos para avaliação de atividade antitumoral, pode considerar o mesmo raciocínio definido para avaliação da dose ideal? Por exemplo, área sobre a curva sobre MIC poderia ser a mesma coisa de área sobre a curva sobre C50, no caso de células tumorais? A gente usa, modelagem PKPD se usa, né? Eu nunca trabalhei com PKPD para tumorais, mas se utiliza esse tipo de modelagem, sim, também para os agentes antineoplásicos. Agora, quais que seriam os pontos de PKPD? Eu imagino que não seja a área sobre a curva dividida por IC50. Tereza, se tu quiser me dar, porque eu sei que tu tens trabalho na área. Não se usa essa mesma abordagem, não. Os índices PKPD, na verdade, são de antimicrobianos mesmo, né? Exato. Ok, a Roseli está dizendo: excelente apresentação, Francine. Você comentou do metabolismo dos fármacos com enzimas do CYP, né? Enzimas como CYP. Mas alguns fármacos aumentam a expressão dessas enzimas ou de outras isoformas. Como você inclui essas variáveis em seus modelos? Pronto, muito bem, ótima pergunta. Aí a gente vai
o ideal para esses fármacos é a gente fazer um outro tipo de modelagem que não é a que eu trouxe aqui, que seria uma modelagem baseada em fisiologia PBPK. E aí você consegue colocar, né, nesses modelos, utilizando programas de computador, consegue colocar exatamente a proporção das isoformas do CYP que tu teria em cada tipo de administração correlacionada com cada fármaco diferente. Uhum. O Rafael está dizendo ótima apresentação, a Celina agradeceu a sua resposta, excelente apresentação. Como não tem mais nenhuma outra pergunta aqui, eu vou te fazer uma pergunta em relação a uma coisa que a gente discute muito, que é essa questão da utilização do índice PKPD, né, que a gente sabe que é falho, né? Eu me lembro do Beredorf sempre dizendo que o MIC era o veneno da mente, né? Porque a gente se fixa num parâmetro que, na verdade, não é o melhor parâmetro para descrever a questão da morte e crescimento bacteriano, né? Então, a utilização desse índice PKPD versus a utilização das time kill, por exemplo, né? Você está fazendo agora um trabalho de time kill também com holofiber para parasitas, né? Assim, como é que você está vendo, agora que você está convivendo mais no meio onde isso é muito mais utilizado do que aqui no Brasil, né? Como é que você está vendo essa transição do índice para a time kill na clínica, né? Porque eu acho que a clínica ainda está muito focada no índice, né? Muito. Ótima pergunta. Realmente é um ponto de discussão muito importante. E realmente a clínica ainda está focada muito no índice PKPD, aqui também. Então, eles mesmos solicitam quando vêm com um ponto, eles querem mais ver o PTA, né? Essa probabilidade, e esse valor de PTA está conectado ao índice. Então, a gente bota como ponto ali de corte o índice PKPD, né? Como a MIC já vem sendo utilizada há muitos anos, né, e tem todo o ponto, mas tem essas dificuldades da gente realmente utilizar a time kill. Eu, como cientista da área, eu tenho sempre, minha certeza é de que utilizar time kill é muito melhor, né? Então, assim, a gente ter esse valor de morte ao longo do tempo, conseguir ver esses parâmetros PKPD e aí usar, sim, esses valores para correlacionar com o efeito na prática é muito mais verdadeiro, porque os próprios clínicos falam com a gente que vai ter o efeito, eles sabem disso, né? Que tem o efeito. E um outro ponto que eu trago também para a discussão é que isso acontece também, não é só no Brasil, né? Esses dados da Áustria, eles também não tinham. Normalmente eles não têm como valor deles. Qual que é o MIC que eles têm, qual que é a frequência de MIC que eles têm no hospital? Nem eles sabem. Então, assim, qual exatamente é o micro-organismo que a gente está falando ali? Então, no momento que a gente tem uma time kill, a gente vai dar resposta muito melhor usando isso como ponto PKPD do que simplesmente utilizar o MIC, né, como PD. Eu acho que a gente está andando, principalmente, claro, sempre os antibióticos, eles são os primeiros, né? Então, assim, a gente vê essa parte, depois vai vir os antifúngicos, esse ponto da Candida auris é algo que está sendo muito discutido aqui, né, pelo CDC, então essa resistência, esse problema que se está tendo para tratamento desse fungo, então, eles estão abertos aí a novas metodologias para melhorar, né, essa parte aí focada em resistência. E por último, os parasitários é mais um entendimento até do próprio corpo que trabalha com malária, entender um pouco mais a parte da farmacologia, né, da ligação da cinética com a dinâmica, do que a gente pode fazer. Então, ainda tem um tempo, mas eu imagino que antibióticos e antifúngicos a gente consiga isso antes. A Roseli fez uma pergunta em continuidade à pergunta anterior dela, né? E ela perguntou, então é necessário ter informação sobre a expressão das CYPs? Na verdade, esse tipo de modelagem que eu trouxe, que eu comentei aqui, que eu não tenho dados, não trouxe na palestra, nós temos, no momento que a gente vê as populações, ali tem a expressão da CYP nas principais populações em que se tem esse valor.
Tá? Então, se por um acaso a gente vai fazer numa população, no geral, a gente começa sempre com população europeia, e aí ali já tem tudo, e depois vai passando para outras, né? Então, dependendo do programa que tu utilizares, tu vai ter um número maior de população já dentro com todos os dados ali de expressão do CIPS. A Roseli ainda tem mais uma pergunta. Quais as restrições para o uso desses modelos para estudo de PK/PD de outros fármacos não anti-infecciosos? Quais as restrições? As restrições que a gente tem, na verdade, a gente utiliza esse tipo de modelagem para diferentes fármacos. O exemplo que eu estou trazendo aqui é para os anti-infecciosos, né? Então, que é com os fármacos que eu tenho trabalhado mais nos últimos anos. Mas a gente tem modelagem de PK/PD para antihistamínicos, que eu também trabalho, para fármacos anestésicos. Então, isso se utiliza para outros fármacos. Qual que seriam as restrições? É um entendimento de qual é o biomarcador ou o fator que tu vais utilizar como a dinâmica, como a resposta, né, para aquele fármaco. Então, é isso que vai ser a restrição. Já tem um conhecido? Não tem? Então, quais são as decisões que tu vai tomar antes de fazer essa modelagem, né? Sabendo, então, que tu está tomando decisões que não estão baseadas em algo descrito, né? Então, eu diria que são essas. Mas esse tipo de modelagem é para distintas fármacos, tá? Não só para os infecciosos. Perfeito. Essa era uma dúvida mesmo. Obrigada, disse a Roseli. Outras pessoas estão te cumprimentando aqui pela excelente apresentação, né? Obrigada. Eu acho que nós estamos chegando praticamente no tempo limite que a Roseli havia me dado. Se alguém quiser ainda fazer uma última pergunta, ainda temos tempo. Eu teria várias, mas nós podemos discutir isso em outro momento. Então, muito obrigada, Francine, né, por sua apresentação. Obrigada ao grupo do SIG Farmaco, que aceitou a proposta desse tema para ser um dos temas da atividade desse ano, né? E eu agradeço, então, e passo de volta a palavra para a Roseli. Então. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito bem. Agradeço mais uma vez tanto a Francine pela excelente apresentação. Eu vou disponibilizar aqui a finalização aqui das atividades. Deixa eu só ver onde eu estou. Aqui. Agradeço, então, a Francine pela excelente apresentação. Nós tivemos um recorde esse ano de participantes, e o importante é que são participantes de todas as regiões do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, vimos vários professores, né, membros da sociedade, ex-diretores da sociedade, como Marco Aurélio, e inclusive vários alunos de pós-graduação. Isso é muito importante. Eu acho que nós estamos percebendo que o SIG está cumprindo o seu papel de divulgação de conhecimento. A sua apresentação foi excelente, né? E aqui a gente tem algumas informações para dar para concluir essa questão, né? Essa apresentação. Então, a sala, lembrando que todos os participantes podem entrar por dois tipos de acesso, tem dois tipos de acesso. No caso do rccrnp.br, essa entrada, ela dá direito ao certificado. Né? O certificado, várias pessoas estavam perguntando em relação a isso, ao certificado. Então, no próprio rcc.rnp/br, vocês podem achar na lateral o item certificado, e lá vocês conseguem pegar, né, baixar o certificado de vocês. No caso, quem entrou pela conferência web não tem o direito ao certificado.
Lembramos também que os vídeos estão disponibilizados no YouTube da SBEFT, que seria sbeft.org.br/sigfarmaco. Esse vídeo, em alguns dias, será disponibilizado, então, por algum motivo, quem não teve acesso hoje ou não pôde participar da reunião, vai poder ver a apresentação completa da professora Francine. Então, lembrando que sempre que vocês entrarem nessas sessões, vocês têm que clicar aqui, desejo registrar presença durante a reunião, que assim vocês conseguem a emissão do certificado. A nossa agenda ela está praticamente completa, então hoje foi a apresentação da professora Francine, mas nós teremos a nossa próxima reunião no dia 15 de maio, com o tema Drug Development Pharmacology, que será apresentado em inglês, já que o palestrante é o professor Clive Page, da King's College London, com a moderação da professora Soraya Costa, atual presidente da SBEFT, e com coordenação da professora Maria Cristina Werneck de Avelar. Aqui é só um resumo das apresentações. Houve um problema na apresentação do dia 19 de junho, mas nós já vamos completar aqui com as informações necessárias. E as informações completas, elas podem ser encontradas ou no site da SBEFT ou então na própria rccrnp.br, no site da rede RUT. Tá? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a excelente apresentação da professora Francine, a moderação da professora Tereza. Gostaria também de agradecer a todos os participantes que ficaram aqui até o final da apresentação e aos coordenadores do SIG Farmaco e também a equipe do SIG, né, e da Rede RUT, que nos dá todo esse apoio para a realização do evento. E com essa finalização, eu acho que nós podemos encerrar a gravação dessa atividade. Obrigada mais uma vez a todos.